Pessoal, bom dia. Deus abençoe vocês onde quer que vocês se encontrem na manhã desse dia, que vocês venham ter um dia abençoado na presença de Deus. Muito obrigada pela presença de todos e vamos lá para mais um vídeo na manhã desse dia. Narcisistas são pessoas destruídas nelas e por eles serem destruídos neles, narcisistas são os seus próprios destruidores, ou seja, eles destroem a eles mesmos. Quando uma pessoa narcisista provoca a ira em alguém ou na vida de uma vítima, ele já se sentem provocado na própria vida deles essa ira que eles tentaram provocar na vida de outras pessoas. Eles vivem com essa ira dentro deles. É isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Então, quando eles desejam que as suas vítimas ou ex-vítimas não sejam felizes com mais ninguém, quando eles fazem tudo para paralisar a vítima dessa maneira, é porque eles sabem que eles neles incapazes de fazer alguém feliz. Eles têm total consciência disso. Existem pessoas que dizem que eles não são conscientes do que eles fazem. Eles são conscientes do que eles fazem. E eles sabem que eles não têm condições de fazer ninguém feliz. Então, por isso, eles tentam paralisar a vida de algumas vítimas, fazendo com que essas vítimas não busquem ser felizes nunca mais após ter passado pela vida deles. Então, entenda uma coisa. Eles mesmos imitam os sentimentos humanos, como nós já falamos isso aqui outras vezes. Eles imitam os sentimentos humanos. Eles não choram. Nunca que você vai ver o narcisista chorar para ver alguém bem. Você não vai ver narcisista nenhum derramar uma gota de lágrima em sacrifício da vida de alguém. Em contrapartida, todas as suas vítimas sempre fizeram sacrifício para ver um narcisista melhor nas suas situações. É para vocês ir prestando atenção. Mas buscam um encaixe, eles buscam um encaixe na vida de suas vítimas para obter a compaixão das mesmas. Se eu tiver um encaixe na vida dessa vítima, elas terão compaixão do comportamento que eu estou tendo, eu entro e não preciso doar nada de mim. Vocês entenderam agora? Então, os surtos de um narcisista não são por causa de você, por causa de quem veio antes de você, por quem vem depois de você, não é por causa de ninguém. O surto do narcisista é pelo próprio ódio deles, que eles sabem que eles carregam com eles constantemente e eles não têm como se livrar desse ódio, porque esse ódio fica constantemente girando, girando e girando, não só no interior dele, como na mente dessa pessoa narcisista. E isso é pra gente entender. Então, nunca o narcisista vai paralisar aquilo que adianta ele para tentar adiantar você. Não vai fazer isso. Ele não vai se colocar no lugar de ninguém. Então, entenda uma coisa. Pelo contrário. Ele sempre vai tentar se adiantar, ainda que ele tenha que afastar muita gente da vida deles. Eles podem saber que essas pessoas até fizeram alguma coisa por eles, ou beneficiaram, ou qualquer coisa, independente de ser relação. Mas se ele tiver que se adiantar mais um pouco, ele vai passar rasteiro em todas essas pessoas que um dia os serviram para continuar se adiantando sem olhar para trás. Não tem gratidão não, gente. Só vai fazer aquilo que vai trazer benefício para eles. Então, eles veem a vida dessa maneira. Então, o que acontece? Muita gente, após ter convivido com o narcisista, continua se afastando. A pessoa, quando acorda que aquilo é maléfico, que traz prejuízo, que não agrega valor, vai continuar afastando. E o narcisista vai perdendo pessoas em volta deles cada vez mais, porque é isso que acontece. Na verdade, eles nunca buscaram. Isso aqui é uma realidade. O narcisista, ele nunca buscou se aproximar genuinamente da vida de ninguém. Para eles, um tanto faz. Então, importa que uma mente narcísica, o que importa na mente do narcisista é que todo o mundo os veja como superiores.
Sendo que, na verdade, não tem nada de superior ali, nunca teve. Se você for ver, na realidade, não tem mesmo. Não passa de mais uma das máscaras, né? Então, o que acontece? Eles agem dessa maneira, que eles se comportando como se eles fossem superiores, né? A vida da pessoa e dessas vítimas que os cercam, começa a ver ele dessa maneira. E a partir do momento que as vítimas começam a ver ele dessa maneira, a vítima começa a se sentir menos do que o narcisista, porque ele se coloca na posição de superior a ela, sendo que nunca foi. Então, entenda uma coisa, né? Mesmo percebendo toda a lixeira emocional e bagaceira psicológica, a descida espiritual, eles buscam ser reverenciado por todos a todo tempo, em qualquer lugar, e não importa quem sejam as pessoas. Eles sabendo, né, que emocional, psicológico e espiritual estão na caixa da derrota, mas eles vão buscar ser aplaudidos por isso que eles vivem. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Então a gente vai observando como respeitar alguém que trabalha pela derrota das pessoas. Me fala, como alguém iria respeitar alguém que puxa o tapete dos outros o tempo todo? Como respeitar alguém que investem para ver algo na vida de alguém só dar errado? Vai prestar atenção. Porque quando isso acontece, é essas vítimas que sentem vazia e mal resolvida nelas. Por quê? Porque mesmo elas sabendo do que o narcisista era capaz, elas ainda deram uma oportunidade esperando que ali houvesse uma mudança. E não há mudança, então a vítima se sente vazia porque prestou o melhor dela para o narcisista, sendo que ele nem abraçou esse melhor. Porque se eles abraçassem esse melhor para ele, eles mudariam em alguma coisa. Como eles não podem mudar, as vítimas se sentem vazias nela. Então, eles investem, gente. Os narcisistas, eles investem algumas coisas na vida da vítima. E quando eles investem alguma coisa na vida das suas vítimas, é porque já está maquinando que ele precisa continuar mandando, precisa continuar se governando, precisa continuar dando que está coagindo, que está deixando a vítima com medo. E ele precisa que essa vítima entenda que eles estão por cima, governando essa situação, enquanto elas estão por baixo. E isso é tudo mentira, criada pela mente do narcisista, porque eles não têm esse controle para governar a vida de ninguém, porque eles não conseguem, governar a própria vida deles, a não ser que eles peguem pessoas para a vítima. Então, quando eu falo a gente, estou dizendo, incluindo eu junto com vocês, não merece ficar com restos de lembrança de narcisista. A gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Nem resto do narcisista você vai ter. Por que você não vai ter? Porque você não precisa. Quando você entende que você não precisa disso, você olha para dentro de você e você vê que você é autossuficiente. Então você tem uma história plena, você tem uma história completa, você é alguém que acordou, que despertou, e que dentro dessa história plena que existe para você viver, longe das manipulações de um narcisista, você pode se servir dela da melhor maneira possível. Ela está à sua disposição. É isso que eu falo para vocês. Tem muita coisa além de um relacionamento narcisista. Então compreenda, você merece estar nesse lugar de honra na vida. E tudo que um narcisista deseja é que você não saiba do seu poder de reconstrução, que você não saiba o poder de reconstruir que você tem, que você carrega, que te pertence. Ele quer que a vítima esqueça isso, para ela continuar com o foco voltado para ele. Você está entendendo como funciona uma mente de um narcisista? Pois quando a sua memória, né? Quando todas as vezes que a vítima ficar lembrando ali na memória, o narcisista fez, o narcisista faz, o narcisista o narcisista tinha, ela nunca vai fazer por ela, ainda que ela queira,
mas a memória dela vai ficar lembrando que o narcisista era e ali não tinha nada. Então não vale a pena nem ter lembrança, nem ter resto de narcisista. Você está entendendo? Quando você entende o alto poder e o alto domínio da situação que você tem nas suas mãos, ninguém te segura mais. Ninguém. Não tem narcisista certo que vai cruzar o seu caminho. Porque se cruzar, ou ele sai da frente, ou Deus atropela ele junto com você. Porque você vai passar por cima em nome de Jesus. Estão compreendendo? Então não terá obstáculo que vai impedir você de chegar aonde Deus quer que você chegue. Então observe bem. Pessoas que vão vencendo na vida, elas desviaram o olhar do passado, se focaram no presente, já enxergando o futuro, porque elas não querem viver num lugar de dor. Ninguém quer permanecer num lugar de dor. Ninguém quer viver lembrando do lugar de dor. Ainda que lembre, mas você não está mais lá, você já saiu de lá. Então é bom a gente entender isso aqui. Então, o que acontece? Quanto mais os narcisistas se comportam dessa maneira, aplaudindo e buscando a derrota das pessoas, eles mesmos começam a ser a própria derrota e começam a se ver na derrota que eles buscam ver na vida das pessoas, porque eles se veem assim. Eles se veem dessa maneira. Então, eles não entendem, gente, que o sol nasceu para todos. O narcisista não entende, ele não vai conseguir lidar com o seu sucesso, ele não vai conseguir lidar com o seu bem-estar, com a sua alegria, com a sua satisfação, né? Com a sua colaboração, com o seu compartilhamento, né? Você compartilha a vida com outras pessoas, ele não vai conseguir lidar com isso, ver outras pessoas celebrando junto no mesmo ambiente. Narcisista não fica nesses ambientes, eles precisam primeiro adoecer o ambiente para depois eles ficarem e fazer aquilo que eles querem fazer. Então, eu quero que você entenda isso. Então, pessoas saudáveis compreendem que para uma pessoa subir, ela não precisa descer ninguém. Ela não precisa pisar na cabeça de ninguém para ela subir. Ela vai subir pelo esforço dela, pelo trabalho dela, pelo conhecimento dela. Ela vai chegar onde Deus quer que ela chegue, mas ela não precisa pisar em ninguém. Você está entendendo? Narcisista não consegue entender isso. Eu vou chegar de qualquer jeito, ainda que eu tenha que matar uns 10 que cruzar meu caminho. A mentalidade deles é completamente diferente. Não tem nada de humano com eles. Então, entenda. Narcisistas sentem-se neles. Olha o que eles sentem. Eles sentem-se neles. Eles sentem-se subindo, sei lá para onde, porque você nunca vê eles chegando em lugar nenhum lá em cima. Mas eles se sentem subindo quando eles veem e percebem que as suas vítimas estão se sentindo humilhadas diante deles. Quando eles conseguem olhar para a cara de uma vítima e perceber que ela tá para baixo, que ela tá triste, que ela tá se sentindo enfraquecida diante dele, ele consegue entender que ele está subindo na vida, mas eu não sei que vida. E eu também não sei para onde, que eu nunca vi. Vocês estão entendendo? E eu acredito que vocês também nunca viram. Mas então não estão subindo para lugar nenhum. Então entenda uma coisa. Você pode se sentir que você é diferente, que você tem uma visão da vida, que você quer algo melhor para você. Porque uma coisa é sentir, né? Como nós estamos falando sobre isso aqui. Outra coisa é ser. O narcisista, ele pode fazer com que você se sinta humilhada. Mas isso não quer dizer que você é humilhada. Sentir é uma coisa e ser é outra. Ser é constantemente. E sentir é temporário. Você está entendendo? Eles não têm poder de fazer você ser uma pessoa humilhada. Eles têm esse controle de fazer com que a vítima se sinta menor do que eles. É assim que eles funcionam. Então, você pode até estar se sentindo humilhada por alguns instantes, né? Ou por algo que você viveu, mas você não é um ser humilhado. Isso não é a sua essência. Então, observe a diferença entre sentir, né, e ser. Então, quando você melhora os seus sentimentos de baixa valia que o narcisista tenta encaixar na vida das suas vítimas, quando você melhora a sua baixa estima, você fala, essa estima de ver as coisas sem cor não é minha, isso não é meu, eu não quero isso comigo. Então você nesse momento, você vai estar abraçando os seus melhores sentimentos de volta. Você passou pelo lugar de vítima, isso que eu quero que você entenda, você passou pelo lugar de vítima. Você não mora no lugar da vítima. Uma coisa é passar por vítima, outra coisa é permanecer sendo vítima. Então veja que você não está permitindo ficar no lugar
de vítima, porque você já entendeu que existe outras coisas melhores à sua espera para você viver. Mas nem todos enxergam dessa maneira, né? Nem todos enxergam. Mesmo que a gente saiba que o sol nasceu para todos, mas nem todos vão conseguir enxergar o brilho dele. Tem gente que mesmo com o sol brilhando não vai conseguir enxergar. Depende também de como está o dia da pessoa. Aí isso aí deve respeito, a gente tem que respeitar. Mas enfim, uma pessoa narcisista, ela é mesmo nela, ela é ruim demais. Ela é tão ruim, gente, que não dá nem para descrever. Não tem como a gente descrever a ruindade de uma pessoa narcisista do que ela é capaz, mas ela faz. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem sogra, não tem genro, não tem sogro, não tem patrão, não tem pastor, não tem empregado, não tem ninguém. Ela vai exercer a ruindade para cima dessas pessoas, custe o que custar. Ela só precisa sobressair. Vocês estão entendendo agora, gente? Não tem nada de sentimento humano ali. Então, o que acontece? Uma hora, mais cedo ou mais tarde, no meio desse vai e vem de tanta maldade aplicada, vai brotar. Por mais que a gente não consiga descrever o tamanho das manipulações e das maldades, vai brotar todas as sementes que eles jogaram no coração das pessoas durante anos, mesmo antes de conhecer você, de conhecer vocês. Todas essas sementes vão brotar de uma vez só. Aí agora, eu quero que você entenda que você não é uma pessoa raivosa porque o narcisista te provocou uma ira. Você se sentiu irado, mas você não deixou a ira tomar conta da sua vida, porque a ira pertence ao narcisista. E como eu estou dizendo para vocês, mais cedo ou mais tarde, essa semente vai brotar de uma só vez. Não pensa você não. O fim de um narcisista, gente, é muito triste. Não dá nem... Uma hora eu vou entrar sobre isso aqui, eu vou falar nesse assunto com vocês aqui. O fim de uma pessoa narcisista é ruim demais, é triste demais. Não dá pra gente descrever mediante o tamanho da maldade e ruindade que eles carregam com eles. Tá bom? Então você tem o direito de melhorar como pessoa, como mãe, como ser humano, como amigo, né? Você tem esse direito. Você passou pelo lugar de vítima, você não mora lá. É isso que a gente precisa compreender. Então, ainda que você tenha sentido ódio por tantas coisas que você viveu na mão do narcisista, eu odeio ele com todas as minhas forças. Você tem que entender que esse ódio veio dele para você. Que enquanto você estiver pensando em sentir o ódio pelas coisas que você viveu com o narcisista, você não está abrindo o seu coração para o amor brotar. Então, devolva o ódio para quem te causou o ódio. O ódio não é seu, não te pertence, você não precisa de ódio. O ódio é maléfico. O ódio inflama as células de uma pessoa, leva a pessoa a enfermidades incuráveis, gente. Estou falando coisa séria. Que o Senhor venha nos ajudar, venha te ajudar, venha me ajudar. A gente transmutar isso da melhor maneira possível, amém? Então entenda uma coisa, o narcisista te mostrou o pior padrão de um ser, quando manipulou, quando tentou causar raiva, causar ódio, causar ira, tentar intoxicar você com os sentimentos que eram deles, que eles não sabiam conviver com o caos que eles carregam há muitos anos, eles procuram alguém para dividir isso que eles carregam. Então, eles te mostrou que não teve poder nenhum. No final dessa história, eles vão acabar te mostrando que eles não têm poder nenhum de te transformar naquilo que eles são. Por quê? Porque eu estou falando para vocês aqui, abre mão do ódio, da raiva e da ira e libera isso, deixa embora e deixa o amor brotar na sua vida. Eles vão ficar sem poder, eles vão entender que a manipulação não causou a raiz de amargura em você, eles não conseguiram estragar quem você é. Vocês estão entendendo? Então seja você luz, brilhe na escuridão, que onde você vê que tem excesso de ódio, que você consiga levar o amor de Deus, a gratidão, que você possa passar a paz, transbordar a paz que tem na sua vida, na sua alma para outras pessoas. Que milhares de pessoas depois de você venha preferir a paz do que viver na guerra. Porque na maioria das vezes tem gente que vive igual o narcisista mesmo. Eles vivem na guerra com eles mesmos. Então siga em paz, viva em paz, dê um sorriso para a vida. E veja o quão privilegiado você é. Quanto conhecimento o universo te trouxe. Prossiga levando o mesmo para outras pessoas, ok? Quando você compartilhar esse vídeo para alguém, você vai estar abençoando a vida de outras pessoas.
E eu gostaria de finalizar esse vídeo pedindo mesmo vocês, né? Que compartilhe, 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 compartilhe em nome de Jesus aquilo que te faz bem. E que você estará fazendo bem à alma de muitas vidas que ainda se encontram na mão de pessoas narcisistas e que não sabem como sair desse labirinto. Tem pessoas que nem sabem o que é isso. Está sofrendo e vivendo, buscando uma saída, mas ainda não entendeu. Assim como um dia também a gente não sabia. Então eu gostaria de te pedir com muita clareza de coração e muito amor na alma. Compartilhe nossos vídeos a outras pessoas. Você vai estar me ajudando, você vai estar se ajudando e você também estará plantando uma semente do bem no coração dessas pessoas que precisam, ajudando elas a sair desse labirinto narcísico. Então, muito obrigada a todos pelo seu carinho, pela sua atenção. Muito obrigada por estar comigo. Que Deus te abençoe. Eita, que barulhado, né? Que Deus abençoe todos vocês aí na manhã desse dia. E até o próximo vídeo.